Sejam bem-vindos para mais um episódio do O2 Hub Podcast e hoje estou aqui com dois convidados mega especial, o Fábio da Global Eco Agro e também a Fernanda, gerente da Intep de Presidente Prudente. Sejam bem-vindos. Olá, bom dia, muito obrigada, é um grande prazer estar aqui. Obrigado, é um grande prazer estar com vocês dois aqui. Bom, pelo perfil vocês viram, né? O agro é pop, é tech, é tudo. E a gente vai falar um pouquinho das tecnologias aí que a gente tem hoje no agronegócios. Então a gente trouxe dois especialistas aqui, a Fer com viés ali no eixo de gestão e empreendedorismo e o Fábio, né, com a vivência na prática e também falando um pouquinho da sua empresa, dos seus negócios e como hoje o agro pode alavancar o sucesso aí, né, do seu negócio que está nos acompanhando, você aí que é sucessor de negócios de família, né, agro e etc. Então a gente vai bater um papo muito bacana aqui. Bom, Fábio, se apresenta aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Bom, novamente, muito obrigado, Fernanda, pelo convite, muito obrigado. A gente está nesse bate-papo bacana, né, essa manhã. Eu sou médico veterinário de formação, né, tenho mestrado em agronomia e vim para Presidente Prudente fazer o meu doutorado também em agronomia, onde eu encontrei, né, eu tive o prazer de encontrar a Fernanda no caminho aí, como docente de uma das disciplinas muito importantes no cenário de negócios, que é o empreendedorismo. Tá? Eu já trabalho há 28 anos no setor do agro, né, tanto como produtor como fomento técnico, né, tanto na área veterinária quanto na área agronômica. E a gente vê a grande necessidade de desenvolver novas técnicas, novas tecnologias, e dentro do empreendedorismo é onde saem as melhores ideias e as melhores ferramentas, né, para a gente acompanhar a tecnologia que a gente tem hoje aí no agro 4.0, já migrando quase para o agro 5.0. Então, a discussão hoje com os grandes produtores é uma discussão muito técnica, né? É muito interessante que a gente vem conversando com produtores de alta escala, seja de soja, ou seja, proteína animal ou grãos, eles têm embasamento técnico para uma discussão de alto nível, o que faz com que nós profissionais procurem a academia para se aperfeiçoar no conhecimento e conseguir ter um bom relacionamento e um diálogo técnico para melhor produção. E aí a gente sabe que o agro é o campeão aí na formulação de um PIB gigantesco para manutenção tanto do alimento quanto da economia. Então, o empreendedorismo faz parte da evolução tanto da educação, quanto da pesquisa, quanto da extensão. Então, eu acho que Presidente Prudente, eu costumo falar para os amigos aqui da região, que é a porteira de entrada, né, para o celeiro brasileiro. A gente está muito próximo do Mato Grosso do Sul, né, é caminho de Goiás, então a gente está próximo do Cerrado, aonde gira uma economia efervescente minuto a minuto. E eu acho que Prudente é um ponto estratégico, por isso a gente fundou aqui na cidade de Prudente a Global Eco Agro, que ela tem a função de pesquisa e tecnologia no setor. Então, assim, eu acho que, como a gente estava falando antes de a gente estar gravando, é importante, né, a dedicação dos profissionais junto às academias, junto às universidades. E é um prazer, né, a gente estar tendo essa discussão de alto nível, né, a favor do agro e da academia. Obrigado pelo convite. Legal, Fábio. Ô Fer, e como que a galera do agro visualiza hoje o empreendedorismo, né? A gente também, né, tô na academia e às vezes a gente vê que o pessoal fala que empreendedorismo é modinha, mas é uma Isso. modinha que performa, né? Perfeito, Então, perfeito. como que você encara essa questão de implementar as práticas de inovação, ecossistema de empreendedorismo dentro desse segmento que às vezes ali, né, é um pouco fechado, é um pouco ali, vamos dizer assim, tradicionalista, né? Então, como que faz para quebrar essa primeira barreira? É legal a sua fala. Eu costumo também dizer, né, que o empreendedorismo, de maneira geral, ele é banalizado, né? Nós percebemos o impacto do empreendedorismo associado à estruturação, ao desenvolvimento de novas empresas, mas hoje o empreendedorismo ele é pautado à resolução de problemas, né? Nós vivemos num ambiente transformado de maneira constante e o empreendedorismo ele também está em constante transformação. Então, dentro da academia, dentro, né, de instituições de ensino, o nosso grande objetivo é desenvolver habilidades e comportamentos empreendedores para que estes profissionais consigam colocar este conhecimento adquirido dentro da academia para o mercado, né? O mercado é repleto de problemas hoje complexos e por meio
também, né, de metodologias, ferramentas adquiridas numa disciplina de empreendedorismo, nós conseguimos proporcionar esta transformação. De fato, acho que o papel do empreendedorismo ele é fundamental para abrir os olhos, né, tanto dos alunos quanto aí dos empreendedores a enxergar oportunidades onde ainda no seu setor não foi trabalhado, né, não foi Exato. explorado, né? E às vezes a gente acha que empreendedorismo é você ficar criando coisas novas, mas não é. Não É necessariamente. você melhorar o que já Sim, existe. sim. E quando a gente fala nesse sentido, Fábio, como que você traz, né, a sua solução hoje para o mercado? Qual que é o fantástico diferencial dela? A gente, inclusive, pode pegar como exemplo uma coisa que saiu dentro da disciplina da Fernanda, junto da UnoOeste, né, na disciplina de empreendedorismo. A gente tentou criar uma plataforma, né, profissional, onde a gente consegue, a tentativa é linkar profissionais do setor do agro, não só no Brasil, mas no cenário mundial, né? E aí foi questionado, inclusive, mas já tem o LinkedIn, né? Só que aí o formato, a gente teve que aperfeiçoar o formato, né? Atualizar o formato onde tentar levar profissionais que realmente têm autoridade dentro dos seus segmentos, não só uma plataforma como um iFood que você escolhe o que você quer comer, né? Ou por preço, ou por qualidade, ou por proximidade. Então, a intenção é formar uma plataforma. Uma plataforma, já existem várias, mas a gente quer formar uma plataforma que tenha autoridades no setor. Como você falou, não é criar uma ferramenta nova. A ferramenta já existe, a base já existe. É criar um conceito novo. Né? Então, é criar um conceito onde você tem referências profissionais, cada um dentro das suas especialidades, não num cenário regional. Eu falo normalmente que a dificuldade de a gente fazer uma coisa regional é a mesma de fazer uma global. Inclusive por isso que a global chama global. Uhum. A intenção nossa é que a gente tem prospecção fora do Brasil também. Né? Inclusive a gente está em diálogo constante no Quênia. Em Nairobi a gente tem aí, né, pessoas que estão procurando oportunidades em levar nossas ferramentas para lá, para a África. Né? Então, assim, o cenário de produção do agro não é só Brasil. Né? Então, o entendimento, às vezes, do brasileiro é que o agro é o monopólio de grandes produtores, e não é isso. A gente está falando em empreendedorismo tecnológico. E, como você falou, não é fazer algo novo, às vezes, é aperfeiçoar. Então, uma dos nossos produtos na empresa é desenvolver essa ferramenta. Inclusive, a Fernanda vai ajudar a gente a aperfeiçoar isso, né? Em colocar autoridades no setor que garantem uma produtividade melhor, uma economia melhor, geração de emprego, de renda. É uma promessa dos especialistas. E aí tem N fatores, né, para que isso aconteça. Né? Então, eu acho que dentro do agro, né, a gente tem que usar novas ferramentas. Elas não têm que ser umas ferramentas... É claro, quando chegou o drone era uma novidade. Uhum. Só que hoje o drone não é só para foto, né, ou medição. Hoje ele está pulverizando, hoje ele está adubando, ele está semeando. Então, é um exemplo de aperfeiçoamento da tecnologia. Eu acho que o empreendedorismo tem a obrigação de proporcionar isso. Né? Senão não tem finalidade nenhuma. Quando a Fernanda fala que existe ainda uma barreira do entendimento do empreendedorismo, infelizmente isso é real. Só que eu falo que quem tem esse tipo de pensamento é que ainda não procurou conhecimento. Eu tenho o hábito de eu não entro no mérito de uma discussão de um assunto que eu não domino. Eu tenho que estudar antes. Né? Vamos entender primeiro o assunto. Porque senão a gente vai falar bobagem. Falar que o empreendedorismo não é importante é uma puta bobagem. Né? Então eu acho que a gente tem que primeiro entender para que serve, qual a finalidade, como se constrói, antes de dar uma opinião. Como a gente às vezes fala, falar em política, tem que entender o cenário político. Né? E não tomar partido, entender o cenário político. Falar em empreendedorismo, não falar bobagem, entender o que é o empreendedorismo. Empreendedorismo não é só abrir empresa, porque empresa abre e fecha todo dia. Né? Quando você desenvolve alguma ferramenta interessante, a tecnologia e a inovação, e às vezes isso se perpetua. É o que a gente vê lá na década de 20, 40, quando descobriram a luz, o rádio, a televisão. Isso era empreendedorismo. Né? Então acho que a gente tem que começar a levar essa cultura dentro da academia, e a gente já vê o cenário de alta performance no agro, eles já entendem isso.
Por isso que existe um giro da economia muito grande. Né? A gente fez um projeto ontem na Global, a gente fez um estudo de que o setor que a gente está estudando tem uma movimentação de 500 milhões de reais no Brasil ano. É muito dinheiro. Né? E está envolvido o empreendedorismo nesse setor. Então, assim, não é importante? A gente está falando em 500 milhões, a gente não está falando em 5 mil. Né? Então, assim, quando se fala em empreendedorismo, talvez eu estou enganado, né? Se fala em coisa pequena, né? Ela está pensando em startups pequenas. Não é isso. Às vezes se começa por ali. Né? Mas é um processo muito lindo, construtivo. E a gente tem que respeitar. Tem gente dedicada nisso, né? Legal. E você comentou uma coisa bacana, né, da Fernanda ter acreditado nesses projetos em sala de aula, porque de fato a gente vê muitos bons projetos acabar morrendo ali numa entrega de um projeto, de um trabalho, apenas valendo nota, né? E aí acho que foi muito mais do que apenas valendo nota você trazer isso para o mercado, porque é importante os alunos vivenciarem o que é a selva real. Porque na faculdade, não seja num mestrado, doutorado, a gente tem a margem de erro ali dentro. Mas aqui fora, não. Aqui a gente tem que acertar. Né? E como que é esse trabalho, Fer? Dentro da faculdade, você enxergar esses trabalhos como possibilidade de negócios? Como que você aborda essa galerinha aí? Eu costumo dizer que o grande desafio é monetizar o conhecimento. De maneira geral, os trabalhos eles finalizam com a faculdade, porém muitos trabalhos têm potencial de impacto. E o papel do professor dentro de uma academia é realmente identificar estes projetos que têm potencial de impactar a sociedade por meio da resolução de problemas, mas também fomentar a cultura empreendedora, para que esses alunos, no momento que estão estudando ou no momento futuro, consigam empregar todas as habilidades técnicas adquiridas e consigam transformar o cenário que eles estão inseridos. Vocês me conhecem, mas eu sou apaixonada pela educação empreendedora porque eu visualizo muito potencial, potencial relacionado ao desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e desenvolvimento de carreira, de fato. Então, o empreendedorismo hoje ele vem se transformando. Eu acredito que dentro do contexto da educação superior, é um novo movimento aí que está fortalecendo e que cada vez mais será fortalecido, e estar dentro de um ambiente de pós-graduação, do mestrado ou do doutorado, valida toda essa perspectiva no sentido que lá dentro estão sendo construídos grandes projetos com potencial de impacto, mas são projetos pautados em pesquisa, pautados em estudo, e quando a gente vê essas grandes inovações do mercado, eles surgiram dentro de um contexto acadêmico. Então, as ideias todos nós temos, e algumas pessoas elas terão ideias que valerão muito dinheiro, mas de maneira geral as ideias elas não têm valor, no sentido que elas precisam ser estruturadas. E a disciplina de empreendedorismo possibilita essa estruturação por meio de ferramentas, metodologias, e a gente, o João também compartilha, dessa trajetória acadêmica comigo. A gente é pautado em estudo, em teorias, mas a gente leva para a sala de aula a possibilidade, de transformação por meio de uma jornada empreendedora, desde o momento da ideação até o momento que esse produto, serviço, novo processo vai para o mercado. Então, é um grande desafio, mas um desafio com grandes potenciais de impacto. Legal. Realmente, assim, todo dia a gente acorda com uma ideia diferente, uma ideia que, nossa, acordei hoje com uma ideia que vai revolucionar o mercado. Mas, cara, por enquanto, essa ideia vale zero. Não vale nada. Não vale nada. Exatamente. Né? E aí existe um abismo entre a sua ideia e você executar. Se você não executar, não colocar, não validar, não criar um mínimo produto viável, um MVP, cara, não tem validade, não tem, né? E, de fato, isso é um desafio, né? E sem hipocrisia, é muito difícil hoje também a gente falar nesse sentido, porque às vezes a gente fala, mas o cara trouxe uma... Por exemplo, aqui no Hub, a gente aqui é um ambiente de inovação. Então, o nosso papel é ouvir ideias e verificar se essas ideias de fato fazem sentido. Só que o que a gente encontra muito? Boas ideias, pessoas extremamente motivadas, mas quando eu pergunto assim, o quanto você está dedicado a essa ideia colocar no mercado?
olha, cara, é só no domingo à tarde, não vai funcionar. Não funciona, né? A Não vai dedicação, ela é fundamental e nós percebemos por meio de relatos, às vezes até projetos nossos, quando não há um engajamento Sim. ali, uma dedicação até em horas, de fato fica muito difícil, né? Uma grande ideia ser construída, né? Mas as pessoas, até por meio da banalização, da facilidade que a internet traz em alguns aspectos, elas acreditam, nossa, a minha ideia é muito boa e de fato pode ser, e eu vou vendê-la para um investidor. Quantas vezes a gente fala, eu tenho uma ideia e eu preciso de um investidor? Neste mercado extremamente competitivo, dificilmente o investidor vai colocar o dinheiro dele em algo que é só, entre aspas, uma ideia, né? Precisa realmente ser estruturado. E quando você traz o MVP, o protótipo, a pesquisa de mercado ou até mesmo o plano financeiro, será que ela é viável financeiramente? Às vezes, mercadologicamente, a ideia é viável, mas e pensando no aspecto financeiro? Alguém está disposto a pagar? Por isso que tem aquela máxima que seja apaixonado pelo problema, mantenha o foco no problema, porque nós estamos condicionados neste contexto empreendedor, a pensar na solução. E na nossa vida, de fato, nós precisamos pensar nas soluções, mas lá no contexto empreendedor, não, o foco tem que ser no problema, porque as pessoas estão mudando de maneira muito rápida, né? Tudo se transforma. Até quando a gente escuta, e o João já deve ter escutado isso também com muita frequência, nossa, eu não vou contar minha ideia para ninguém, porque ela é muito boa, alguém vai copiar. E a gente vai e fala, olha, se é muito fácil de ser copiada, talvez ela não seja tão boa. Né? Por quê? Porque é tudo muito dinâmico, né? Mas as pessoas têm aquela percepção que é muito simples e que ser empreendedor traz grandes ganhos financeiros, pode trazer, mas não é fácil, né? Tem uma questão relacionada ao tempo, quando você fala da dedicação. Nossa, eu vou empreender, vou ganhar muito dinheiro e vou trabalhar pouco. Não é isso, né? E hoje, para que as empresas elas tenham sustentabilidade, né, é necessário gestão, né? Então, a intersecção, qual é a parte técnica do que eu vou resolver, questões relacionadas ao empreendedorismo e também à inovação e à gestão, né? Então, acho que tudo caminha muito junto. É interessante que nem a ideia todo mundo tem, né? A gente tem ideia toda hora, mas não coloca em prática. Também. Eu tenho uma revista eletrônica em São Paulo, né, que é impulsovet.com.br, que é uma revista do segmento veterinário. Uhum. E esses dias eu estava conversando com um amigo que também só que a revista dele é mais ligada à área científica, a nossa é geral, né? Ele falou assim, você sabia que essa Impulso Vet, essa revista sua, é uma ideia minha? É verdade, né? Um dia eu tive a ideia de fazer essa revista. Essa ideia é minha. Só que é um abismo, é o termo exato, entre você acordar com essa ideia e executar essa ideia. Né? Então é um caminho muito longo que você não pode desanimar e persistir se você acredita no projeto e estuda a viabilidade desse projeto. Então, assim, a Fernanda até usava um exemplo na aula, várias pessoas acreditam que foram os idealistas do iFood. Pô, não foi, é um cara que fez, né? Ideia de pedir um alimento por delivery, todos tiveram. Mas quem fez? Quem executou o projeto todo? Né? A gente não entra no mérito da discussão. Então, assim, pô, que legal, que pena que você não fez, né? Quando eu acordei e pensei na Impulso Vet, eu fiz. Eu procurei o caminho, né, em desenvolver a revista e hoje ela é minha, né? Então, assim, ideias simples, todo mundo às vezes acorda com a mesma ideia, agora executar é um outro trajeto, né? Uma outra história. Então, assim, que aí entra o empreendedorismo. Você está apto a ter o tempo, a desenvolver e às vezes investir. Sim, sim. Né? Sim. Porque às vezes uma ideia, ela não tem um anjo investidor de cara. Com Você certeza. tem que ter muito know-how para os anjos investidores jogarem um dinheiro legal nisso. Às vezes você tem que investir. Não, bacana. Uma coisa que, até uma curiosidade minha, Fábio, eu estava lendo um artigo esses dias e eu vi que 2070 aí nós podemos entrar aí numa era da fome, Sim. né, a nível mundial, por questões da improdutividade da terra. E aí o setor agro já vem se movimentando para suprir essa necessidade.
Porém, esse movimento que eu visualizo, né, até conhecendo alguns donos de propriedade, eu vejo que essa galera ainda está muito no operacional e não está nada no estratégico. Ou seja, não tem, Sim. por exemplo, você pega lá uma usina de grande porte, o cara não tem um departamento de inovação e gestão lá dentro para pensar como crescer, como implementar coisas novas. É muito ainda naquele operacional, naquele modo tradicional. Como que você visualiza hoje essa entrada de departamentos de inovação dentro do segmento agro? Você sabia que isso é muito interessante que você falou, porque a maior parte dos produtores realmente não tem, né? A gente pega algumas grandes empresas como, a gente tem aqui próximo, né, a Jato, que é de Pompeia, Sim. eles têm um centro de pesquisa Sim. e desenvolvimento. Né? Eles têm uma área, uma propriedade rural em Paulópolis, que é só para pesquisa, desenvolvimento das técnicas e tecnologias deles. E usa dinheiro público também, né, incentivo público para desenvolver isso, para criar viabilidade. Né? Então, assim, é um exemplo de que faz. Só que o que acontece? O Brasil é um grande celeiro mundial. O impacto ambiental, existe várias, né, pactos, várias leis, desde aquele Pacto de Paris, e aí tem vários outros que se discute toda hora. O Brasil, quando a gente fala nos grandes celeiros de produção, grandes propriedades de grãos ou mesmo proteína animal, eles respeitam a área ambiental. Até porque a área de proteção do Brasil é em torno de 30%. E a gente não preserva só 30%, muito mais do que isso. Dentro do empreendedorismo, do entendimento da tecnologia e da inovação, hoje os grandes produtores, eles exigem alta tecnificação, mesmo que não sejam centros de pesquisa e desenvolvimento deles. É onde entram as empresas prestadoras de serviço, como a nossa, vai prestar esse serviço para eles. Né? A gente entrou nesse mercado vendo essa deficiência que você acabou de falar. Então você não precisa ter um centro de pesquisa e desenvolvimento lá. Né? Você pode contratar isso com o ecossistema. É um ecossistema. É um ecossistema, isso. Então, assim, a gente oferece esse serviço. Vamos desenvolver dentro das culturas que essa propriedade cultiva, ou seja rebanho, ou seja agricultura, vamos desenvolver a tecnificação, a evolução tecnológica no que ele precisa. A gente faz isso para ele. Né? Então, hoje é mais inteligente, né, você, conforme a demanda produtiva, fazer a contratação de empresas especializadas. Até porque dentro de uma coisa que eu brigo há muito tempo, o patrimônio intelectual individual de cada um, é onde na plataforma a gente quer levar isso, você contrata os melhores para fazer o melhor estudo, né, e pesquisa daquele produto. Então, assim, dentro do cenário de controle de impacto ambiental mundial, o Brasil está bem servido de boas empresas, né, em desenvolver essa pesquisa, às vezes extensão, para os produtores. E fica para os pequenos produtores, né, o Senar, o CNA, então assim, aonde eles vão fazer isso para a agricultura familiar, para os pequenos produtores, porque eles não teriam condições de contratação desse serviço. Então, assim, existe no Brasil hoje uma cadeia de fomento técnico que atende os grandes, os médios e os pequenos. Então, eu não vejo como um grande problema futuro, né, a deficiência disso a nível de impacto ambiental, né, e nem de barreira de evolução tecnológica. Inclusive, a gente vê como desenvolve a tecnologia do agro nos Estados Unidos, que é uma grande referência. O Brasil não fica atrás. Você sabia que os grandes profissionais que estão atuando lá, grande parte são brasileiros. Né? Então a gente é muito bom nisso. Né? Aí você tem especulações de interesses políticos que eu falo, não fazem parte do nosso mundo. A gente não vive de política. A gente não ganha nada com isso. A gente dá um voto de confiança no que a gente acredita e a gente acorda de manhã e trabalha normalmente. Né? Então o agro ele vai funcionar independente das resoluções ambientais, dentro da lei, na grande produção, nas super safras que sempre acontecem. Normal. Legal. E hoje, Fer, assim, Fábio, a gente tem muito hoje a galera da sucessão, né? Que são os netos, os filhos aí de grandes
produtores, né? Inclusive tem um amigo meu, que a gente estava conversando, né? Ele falou, cara, só um minutinho que deixa eu ver um negócio que tá acontecendo. Meu, ele controla a fazenda Isso. dele pelo Pelo celular. celular. Tudo Isso aí. mapeamento, geolocalização, se o cara passou lá, deixou a comida no coxo do gado. Isso. Falei, cara, tá na sua mão. Então hoje você tem uma fazenda aí de Gigantesca, na palma da e N mão. hectares na palma da sua Isso mão. aí. Então, acho que a tecnologia, até o pessoal se posiciona muito hoje com o agro, tecnologia de alta precisão. Sim. Porque tem que ser, né, Fábio? Tem que ser. Para justificar o investimento na própria tecnologia. E hoje a intenção não é abrir mais área de produção, é melhorar a produção na área já existente. Já ajuda no controle ambiental, né? E você supre a necessidade do mercado. E, meu, a gente está falando em economia. Eu falo assim que é impactante, mas a vida são negócios. E negócios são dinheiro. A gente não consegue deixar de pagar a conta. Alguém tem que acordar de manhã e trabalhar. Né? Então eu acho assim, a economia do agro é muito forte, independente de tamanho. Né? A agricultura familiar sustenta a família. Então é dinheiro. Né? A agricultura de médio porte, a família e alguns operadores juntos. E a de alta precisão, de alta performance, é uma cadeia absurda. Né? Desde pessoas dentro da propriedade ou as que são terceirizadas como a nossa. Então assim, a sucessão... Quando a gente conversa com clientes nossos, né, produtores que já são os herdeiros, os sucessores, que já passou pela governança, aquilo tudo, é um papo, como eu falei, é um papo diferente, porque eles têm o conhecimento. Às vezes o sucessor é agrônomo, é veterinário, é um zootecnista. E até o acesso, né, à informação talvez diferente do que os pais. Às vezes antiga. Eu sou formado há 28 anos, né? Então, assim, eu consegui pegar um pouco dessa mudança. Né? Porque um sócio nosso tem 24 anos. São, cenários totalmente diferentes. Ele já nasceu com a tecnologia. Né? Eu sou de 74, então assim, eu me formei em 97. Então, 97 era um cenário, a tecnologia, sei lá, era um trator melhor. Nunca se pensaria num drone. Né? Nunca se pensaria, às vezes, no georreferenciamento via satélite. Então, assim, era um cenário diferente. E o diálogo com os produtores era diferente. Ele queria a visita presencial. Hoje você consegue conversar com o sucessor por um meeting. Sim. Ele não faz questão da sua presença porque ele nem tem esse tempo para você. O pai dele ou o avô dele queria sentar e tomar um café. E se ele gostasse, você jantava. Né? Mudou o cenário. Era muito legal. Mas hoje também é legal. Né? Então, são momentos diferentes que a gente tem que ir se adaptando. Né? Então, assim, a tecnologia vem para ajudar e os sucessores, na grande parte, mesmo os pequenos produtores, é interessante que eles estão usando novas tecnologias em pequena escala. Então, assim, consegue contratar um drone através do cooperativismo. Então, assim, o diálogo tá bacana, tá legal. Legal. Até porque na Europa são todos pequenos produtores e usam altas tecnologias. Sim. Ô Fer, para quem está nos acompanhando até agora, ficou aqui nesse podcast, está muito legal o assunto. Legal. E estão pensando, eu preciso começar. Eu preciso implantar inovação no meu negócio, no meu empreendimento. Qual que é o primeiro passo? Primeiro passo, assim, vou começar amanhã mesmo. Eu quero ligar para Fernanda, marcar uma mentoria, não sei. Eu preciso começar. Qual que é o primeiro passo que você dá dica para essa galera aí? Eu sempre costumo utilizar o termo ecossistema, né? Mas dentro de um ecossistema nós temos vários atores, entidades que se conectam, que se apoiam entre si, que fomentam ações, compartilham recursos. Né? Mas a partir do momento que a pessoa quer começar, tudo depende. Né? Se eu tenho só uma ideia, eu acredito que o primeiro passo é procurar uma incubadora. Né? A incubadora é um espaço que apoia o desenvolvimento de empreendimentos. Né? Tanto que, às vezes, por exemplo, vocês recebem ideias e vocês levam estas ideias enquanto hub para a incubadora, porque ela ainda precisa ser desenvolvida. Né? Mas quando nós pensamos já em negócios estabelecidos pelo mercado, nós temos inúmeras empresas, né, por meio de consultorias, assessorias. Nós também temos as instituições de ensino que, por meio do conhecimento ali adquirido pelos alunos,
conseguem trazer soluções para esses negócios, e nós temos o papel, na verdade, das fundações, que elas estão presentes dentro das universidades. Então, a gente tem uma fundação, a FOP, dentro da UnoOeste, a gente tem a Fundact dentro da Unesp, né, que de alguma forma elas articulam o conhecimento acadêmico com as demandas do mercado. Então, é necessário entender o que eu quero transformar, o que eu quero potencializar, mas Presidente Prudente hoje, ela tem todos os atores, né, que são necessários para o desenvolvimento, de fato, do empreendedorismo. Ou seja, não tem como falar, eu não tenho conhecimento, né? Eu não tenho ajuda. Cara, tem um baita ajuda. Ecossistema por trás, só que tem que levantar da cadeira Sim. e buscar. buscá-los, E buscar. né? Então, o ecossistema, como eu disse, é composto por vários atores. Nós sabemos o que cada um faz. Então, a partir do momento que alguém chega aqui no Hub e é somente uma ideia, o Hub direciona até a incubadora. Não, já é uma empresa, precisa de espaço. Direcionamos para o Inova Prudente. Não, precisamos passar por um processo de aceleração. Volta para o Hub. Não, é uma inovação, uma tecnologia que precisa ser desenvolvida. Vamos para as instituições de ensino, por meio de programa de mestrado, doutorado, ou até mesmo das fundações. E aí a gente tem também um monte de empresas, né, com excelentes profissionais aqui na nossa cidade que podem também contribuir. Nós temos o Sebrae, né, que presta apoio aos microempreendedores. Então, assim, é uma cidade repleta, de fato, de atores aí que contribuem com este desenvolvimento. Legal. O Fábio comentou aqui no início do nosso bate-papo, a nossa região é uma região, cara, muito rica para ser explorada ainda. Sim. Acho que a gente não tá... A gente tem um oceano azul para navegar aqui na nossa região, né? Acho que tudo ainda é muito primordial no sentido assim, é tudo prematuro ainda. Tem muita coisa para acontecer. Cara, olha só que loucura. Eu tava vendo uma notícia ontem, né, do jornalista aqui da cidade que vai ter uma grande propriedade aqui na nossa cidade Presidente Prudente, na questão de vinícola. Vão abrir uma vinícola, já plantaram as uvas. Aí fui embora com essa notícia na cabeça. Falei, 40 graus em Presidente Prudente. Como que esse cara vai cultivar uva aqui, né? Falei, certeza, deve ter alguma tecnologia implementada ali por trás, sim, né? Sim. Então, assim, acho que hoje não tem mais barreira para esse sentido, né? A tecnologia, ela quebrou barreiras, né? A gente consegue se conectar com pessoas de qualquer lugar do mundo, a gente tem acesso ao conhecimento. Claro que é importante o que a gente faz com tudo isso, né? Porque ela traz aspectos também negativos, ela torna tudo mais incerto, volátil, mas eu acho que os potenciais da tecnologia, eles são muito maiores, né? E a gente tem que aproveitar, de fato, né, de todo este potencial. E olhando para o cenário de Presidente Prudente, da região, né, por vezes nós, enquanto população, nós temos uma visão muito pessimista, né? E nós estamos numa cidade com muito potencial, né, com grandes instituições de ensino, formando talentos. Eu acho que uma coisa bem interessante, Fernandes, você tem que identificar a identidade. Eu não sou de Presidente Prudente, eu vim para cá, né? Então, assim, eu poderia ter aberto a empresa com o pessoal em Marília, mas não é inteligente porque aqui é o lugar. Porque aqui tem a identidade agro. Como eu falei, é a porteira do Cerrado, né? Mato Grosso do Sul. E às vezes quem está aqui não entendeu essa informação, né? Às vezes se gasta tempo e energia com setores que não tem uma identidade próspera para isso. Aqui é o agro, entendeu? Então, a partir do momento que, ou mesmo uma gestão pública ou investimentos privados, como você falou da vinícola, o cara entendeu o que é isso. Porque você tem um território nacional imenso para abrir uma vinícola. E ele escolheu aqui. Ele com certeza fez um estudo tecnológico para isso, né? Então, eu entendo que Presidente Prudente é uma região agro. E se tivesse esse entendimento de quem é daqui, talvez alavancaria grandes negócios aqui. E a gente vê que aqui é muito bom para o agro, né? Então, assim... às vezes, dentro do estudo tecnológico e até do empreendedorismo, identificar a identidade,
né? Então, se não é gastar tempo e energia Sim. à toa. Mas, ô Fábio, é uma coisa que a gente discute A gente bastante discute no muito West Valley, sobre que é isso, no nosso ecossistema. Eu acho que ainda Prudente não tem essa identidade. Por quê? Cara, a gente tem as maiores sementeiras do Brasil estão aqui na nossa Sim, é região. verdade. A gente tem uma grande concentração da pecuária. Sim. A gente tem aqui um dos maiores players de segmento de som automotivo, Polo alimentação, tecnológico polo também. tecnológico. Então a gente não é igual Marília, por exemplo. Marília tem a identidade de fábricas de indústrias de alimento. E virou um grande, como a gente conversava até na disciplina, virou um grande polo tecnológico. Também. Marília tem anjo investidores, né, do cenário do empreendedorismo nacional investindo lá. Então, e aí a cidade identificou a identidade tecnológica, existem os incentivos tributários municipais, existem as incubadoras público e privadas, então assim, e tem investidores de fora. Como chama aquela moça que você falou o nome para mim, que ela era daquele Tubarões lá? Cris. Ela eu não sei, não me recordo o nome dela. Uma daquelas dos Tubarões lá, ela é investidora Cris Angeli, não é? Não, é a outra. Eu esqueci o nome dela. Ela tem investimentos em startups e incubadoras em Marília. Então, assim, e ela é do setor do empreendedorismo, ela consegue identificar isso. E viu em Marília um grande ponto estratégico. Então, assim, criou a identidade. Ah, mas sempre foi? Não foi. É que a Trey saiu de lá. Né? O Mercado Livre, né? Uma das plataformas saiu de lá. O PagSeguro saiu de lá. Mas são coisas pontuais. Aproveitou essas coisas pontuais e virou o quê? Um grande negócio municipal. Porque criou a identidade. Né? Então, assim, alguém tem que abraçar a ideia e criar a identidade. É Camila Farani. Então, assim, eu vejo o presidente Prudente e tem um secretário da Agricultura de Estado. Né? Então, assim, pode acontecer uma colaboração e usar a imagem como chama? Camila Farani. Da Camila, criou a imagem em Marília do negócio, do empreendedorismo e negócio. Às vezes aproveitar um secretário de Prudente criar a imagem do agro. Então, assim, você tem que criar um ambiente, o ecossistema. Você cria um ecossistema para isso. Para gerar negócio, gerar renda, gerar negócio, economia, né? Então, assim, eu falo, geograficamente e estrategicamente, vocês estão numa posição muito favorável para o agro, eu falo. Agora, como você falou, tem que procurar entender a identidade, né? Que é mais importante. É um termo vocação. Né? Prudente ainda não tem uma vocação, requer um estudo muito bem detalhado para definir e nós ainda não temos. Né? Mas todos esses segmentos ditos, né, nós acreditamos que tenha identificação com a cidade de Presidente Prudente. E tem que criar liderança, viu? Ah, com certeza. Tem que criar liderança. Com certeza. Legal. Pessoal, a gente está indo aqui nas nossas considerações finais, tá? Muito legal. Então, tem papo aqui que a gente poderia discorrer o dia inteiro. Todo. E é um papo gostoso, é um papo legal para você ir discutindo, né? As oportunidades, as deficiências. E às vezes numa conversa dessa geram-se novos negócios. Vocês falando assim, a cabeça já borbulha aqui de oportunidades. E o que você pode deixar de mensagem final para quem está nos acompanhando, né? A oportunidade aí de inovação junto com o agro, o que vocês podem deixar aí como mensagem? Muito obrigada pela oportunidade, pelo bate-papo. Para mim é uma grande alegria, né, ter o Fábio aqui, pelo fato dele ter sido meu aluno e ter transformado de alguma forma os estudos, o trabalho acadêmico dele em um negócio. Eu acho que esse é o grande objetivo e eu, enquanto professora, entusiasta do empreendedorismo, fico muito feliz com todas estas possibilidades. Eu acho que a grande mensagem é que cada vez mais nós precisamos ter desenvolvido habilidades de resolução de problemas, independente da área que a gente vem atuar. Né? A tecnologia ela está de fato impactando e o empreendedorismo ele está em constante evolução, moldado pela transformação na sociedade, pela mudança no comportamento do consumidor, né? E pelo, de fato, impacto que isso pode trazer para a gente enquanto sociedade, para as empresas e para a nossa carreira também. Então, agradeço a oportunidade, eu parabenizo, né, o Fábio pela trajetória,
vocês aqui do Hub, que são grandes parceiros, que também, junto com a comunidade, com o ecossistema aqui de Prudente, trabalham para fomentar essa cultura empreendedora aqui na nossa cidade. Valeu, Fer. Bom, eu também só tenho a agradecer, né, o convite da Fernanda e da Hug, que assim, a gente tem que levar a ideia e eu costumo falar, a gente tem que incomodar, né? Zona de conforto é péssimo, né? Então a gente tem que, através de uma conversa de alto nível que a gente teve aí, tão legal, a gente tem que criar a curiosidade, o desconforto, para daí sair, às vezes, a possibilidade da ideia. E isso virar execução. Eu falo que a disciplina da Fernanda, inclusive a UniOeste implantou em quase todos os cursos, né? É legal porque dali saiu, né? Pelo menos o nosso projeto saiu, né? São centenas de alunos fazendo essa disciplina. Se sair um a cada semestre, excelente, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar o momento que a gente está na academia e tentar entender o que está sendo passado. Foi o que a gente conseguiu absorver. Porque a Fernanda tem o know-how para isso, ela conduziu muito bem esse caminho para a gente, e a gente conseguiu, através da condução dela, criar alguma coisa, e a gente conseguiu entender que isso é viável. Né? Então, a gente tem que, no momento da academia, sentar e tentar traduzir toda essa informação. Né? Então, o empreendedorismo está aí para todo mundo, só que não é todo mundo que aproveita esse momento. Eu sou totalmente a favor da construção intelectual individual de cada um, só que não adianta só construir. A gente tem que levar tudo que a gente tem de bom dentro do empreendedorismo ou qualquer outro setor para a comunidade geral. Né? A gente não pode ser tão egoísta assim. Só que a gente tem que ganhar por isso também. A Fernanda sabe que eu sou adepto de estudo, trabalho e remuneração. Todo mundo é digno do trabalho e de viver bem com isso. E a disciplina que a Fernanda dá tão bem, o empreendedorismo, e trabalha com isso, né, conseguiu criar uma ferramenta para a gente ajudar quem trabalha no setor, gerar renda e também dinheiro na economia. Então, assim, eu acho que tem várias possibilidades, como ela acabou de falar, para as pessoas estarem procurando essas informações. Se você não é herdeiro, né, você não é um sucessor, mesmo eles estão preocupados com isso. Né, na manutenção e desenvolvimento do que eles adquiriram herdado aí, né? Então, se a gente não a gente tem um compromisso ainda maior em procurar o conhecimento, a informação e evoluir para honestamente oferecer o que tem de melhor, né? Os negócios não são para amadores, né? A gente não vai perder tempo vendendo uma mentira ou uma coisa que não funciona, porque você não se perpetua, a coisa acaba muito rápido. Legal. Muito legal. Muito bacana o bate-papo, então mais uma vez assim, muito agradecido aqui pela parceria de vocês, tá bom? E é isso aí, galera, vocês que nos acompanharam até agora, tá? Depois nós vamos marcar aqui os Instagrams, os contatos aqui, tanto do Fábio quanto da Fernanda, e vocês fiquem à vontade de entrar em contato com eles aí para alguma pergunta, alguma dúvida, tá? E aqui sim, encerramos aqui mais um episódio do O2 Hub Podcast. Galera, valeu e até o próximo.